Boa tarde, pessoal. Danilo Petri falando aqui. Vim fazer um panorama do fechamento da semana, falando especificamente do S&P 500, do posicionamento no market maker e do interesse em calls e puts. A partir de agora, eu vou fazer esse vídeo duas vezes na semana. Segunda-feira pela noite, farei um panorama da semana, o que esperar para a semana, quais são os dados relevantes para o mercado americano. Vou analisar o S&P, o Nasdaq e o VIX, sempre na ótica de volatilidade, triggers de vendas e compras dos CTAs, modelo aí sugerido pelo JP Morgan, pelo Goldman Sachs, bem como as regiões de gama, posicionamento do market maker, como está a estrutura de calls e puts, para onde o mercado está se movendo. Então, vamos aqui começar pela movimentação semanal do S&P. Tivemos o S&P trabalhando positivamente no dia 2, mas revertendo antes da abertura. Chegou numa região bem interessante, 5.950. O que tínhamos lá? Tínhamos aí uma região interessante, com um grande posicionamento de calls. Além disso, temos aqui ó, um trigger de vendas pelo modelo do CTAs do Goldman Sachs. Esse ponto, 5.966. Ele foi rompido, já não é a primeira vez que ele foi retestado, tá? Foi retestado aqui em 27 de dezembro e está chegando próximo da região novamente. E o que tivemos aí nessa semana? S&P trabalhando em gama negativo, buscando inicialmente os 5.900, que era o maior ponto de concentração de puts. Esse nível foi rompido, teve uma rejeição muito forte no primeiro momento, subiu forte aqui no dia 2, mas fechou abaixo dele, fechou bem abaixo desse ponto. E hoje, dia 3, o mercado optou pelo lado de compras, e a gente pôde observar isso após os dados do PMI. Foi mais forte esse apelo comprador após os dados do PMI que vieram positivos aí para o mercado. O mercado digeriu como dados positivos. Realmente o dado veio acima da expectativa. Tinha uma expectativa de 48, veio 49, e o outro dado era 50, veio um pouquinho acima dos 50, mostrando aí um ânimo aí na economia dos Estados Unidos. Com isso, o S&P não veio para a parte inferior. Tínhamos aqui uma grande zona de interesse, tanto em call como puts, nos 5.900, e o ativo buscou a próxima zona de interesse em calls. Aqui nós estamos chegando perto do zero gama, uma zona de neutralidade, onde o market maker tende a não fazer absolutamente nada. Isso na teoria, claro. Essa zona vai mudando de tempos em tempos. Ali está plotado um nível estático. E a gente tem a confirmação desses níveis aqui na plataforma do Sharketo, onde você consegue acompanhar o S&P, VIX, Triple Q e vários outros ativos. Ao longo do dia, foi possível ver o mercado voltando a posicionar-se em calls. E acabou que tivemos aí um pin, o strike 5.950 aumentou tanto o nível de puts quanto o nível de calls. Então a gente entende ali que é um zero gama, de fato, e um nível difícil de ser rompido. Precisa que os compradores realmente aumentem bastante o interesse acima disso para que haja o rompimento dessa região. E o que isso vai trazer de diferença aqui para nós? No operacional muda bastante. Nós tínhamos aqui o S&P trabalhando esses 2 dias em gama negativa. A expectativa de movimentação torna-se mais errática e uma amplitude de movimentação. Se o S&P romper esse zero gama, voltar para uma região de gama positivo, nós vamos ter outro tipo de movimentação do ativo, porque o market maker vai mudar a forma com que ele trabalha. No gama negativo, ele trabalha de uma determinada forma, e no gama positivo, o market maker trabalha de outra forma. Então, é muito importante nós sabermos disso, dessa parte teórica, acompanhar sempre a matriz total, que seria todos os vencimentos do S&P, e, claro, olhar o posicionamento
no dia a dia para entender se o mercado está mais voltado para puts ou para calls. Pela matriz total, a gente entende que há ainda um maior interesse em puts, mas a gente pode ter isso mudando rapidamente, já que na próxima semana nós teremos mais dados macroeconômicos. Essa semana foi bem parada, e a gente tem o que na próxima semana? PMI na segunda-feira, membros do Fed falando na terça-feira, ISM na terça-feira. Na quarta-feira teremos dados de emprego, ata do FONC. Na quinta-feira, os dados de desemprego, né, tradicionalmente, estoques do atacado. E na sexta-feira teremos aí confiança do consumidor, mais uma vez, relatórios de emprego e desemprego dos Estados Unidos. E vale observar essa taxa de desemprego, que encontra-se elevada, 4,2%. Além disso, sugiro também que sempre olhemos o calendário de opções, tá? Monitorando o que? Principalmente esses momentos de inspiração do VIX e dos índices, tá? Temos também sempre que lembrar da posição do fundo do JP Morgan, que vence lá no último dia útil de cada mês. E é uma posição que a gente deve acompanhar para entender um pouco como o mercado está posicionando. Ele não é que o JP Morgan manda no mercado, mas ele tem posicionamentos que podem nos dar ali uma luz de para onde o mercado está indo. São posições grandes que, quando são roladas, costumam podem dar boas operações, assim como em dias técnicos de vencimento de opções, né? Vencimentos tanto do VIX quanto o vencimento da OPEX, né? A OPEX mensal e a OPEX trimestral. Então, são momentos bem relevantes para esse operacional. Então, pessoal, hoje é um vídeo mais curto, eu fico por aqui. Já na próxima semana eu vou comentar mais sobre os dados que sairão na próxima semana. Vou trazer aí algumas expectativas e sugerir ali como montar não uma estrutura, não operações estruturadas, mas o que você deve procurar de informação para tentar fazer ali o seu brainstorming, para operar determinada notícia. O que olhar? Quais são os ativos que estão legais para operar? Quais ativos que podem ter maior impacto com essas notícias, né? Se a notícia vier acima da expectativa, o que fazer? Se ela vier abaixo da expectativa, o que fazer? Então, vou trazer essas leituras para vocês. Ótimo final de semana, agradeço aí o like de vocês. Por favor, compartilhem esse conteúdo e um abraço.